Por isso é importante examinar as intenções do coração. Essas intenções nada mais são do que as motivações, do que as alavancas que levam o indivíduo a fazer o bem ou a fazer o mal. E nós, os crentes, somos sensíveis, porque o Senhor trabalha com seu Espírito em nossas mentes, mostrando a diferença entre o bem e o mal. Por isso o crente é muito mais responsável perante o Senhor, pelos seus pensamentos, seus atos, seus feitos. O que diz o texto para nós em Gênesis capítulo 3, versos 8 e 9? Falando de Eva e Adão. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava pelo jardim na viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O que eles tiveram como consequência, não é, daquele mau intento de Satanás para com eles, e eles pecaram contra o Senhor? Tiveram um sentimento de medo, se esconderam. O pecado faz isso. O pecado deixa o indivíduo com medo. E diz o texto no verso 9: chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz a soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. Sentimento de vergonha. Você tem vergonha de si mesmo. Verso 11: e disse: quem te mostrou que estava nu? Comesse tu da árvore de que te ordenei não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. O que aconteceu? Sentimento de fuga da responsabilidade, da culpa. Reconhecimento do engano. O pecado é fruto de se deixar enganar. Por isso ninguém deve se deixar ser induzido pelo sentimento, pela motivação de seu coração, sem antes colocá-la em prova da santidade de Deus. Devemos colocar as nossas motivações sob a prova. Alguém vem dizer para nós alguma coisa: olha, vem aqui, vai lá para a minha igreja, porque lá na minha igreja você vai ganhar bastante dinheiro. Lá a promessa não é como essa do pastor aí, não é como essa que o pastor diz aí, que Deus vai abrir as janelas, não. Deus vai abrir um portal enorme, você vai ficar. Aí você fala: espera um pouco aí, deixa eu colocar isso aqui diante do meu Deus, vou ver se é verdade, vou procurar ver se esta motivação é real. O que está atrás disto? E logo vai verificar que é algo mentiroso, falso, e que não está na vontade de Deus. E as consequências, meus irmãos, de ser induzido, de ser levado pelas motivações, são terríveis. Olha o verso 13 de Gênesis 3. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou. Atentai bem para o que Jeremias diz, meus irmãos, sobre o coração local onde as motivações nascem. Jeremias 17:9 diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, perverso, quem o conhecerá? As motivações más estão atrás dos pecados, e todos os pecados trazem consigo consequências danosas, como dissemos. A consequência do pecado: todo pecado tem como consequência, mesmo que não produzidos por motivações ocultas, o cair no pecado por motivação oculta de outro ou outros não isentará a pessoa das desastrosas consequências. Porque as motivações
elas sempre estão ocultas, não dá muitas vezes para você perceber. Quando alguém quer induzir você a cometer uma falha, ou quando você mesmo alimenta por coisas interiores, não é? Por vaidade pessoal, por egoísmo, são elementos que atuam dentro da gente mesmo, levantando, fazendo fruir motivações para caminhar para o erro. Todo pecado tem sua consequência, mesmo que sejam produzidos por motivações que você muitas vezes não percebe. Quem agiu pela motivação perversa é punido. O Senhor Deus puniu a serpente. A motivação no coração da serpente foi perversa. Eu vou danificar a obra divina, a obra perfeita de Deus. Mas ela não ficou isenta da consequência do seu pecado. Foi punido. Verso 14 do capítulo 3 de Gênesis. Então o Senhor Deus disse à serpente: por quanto fizeste isto? Fizeste o quê? Induziste a mulher. Pela sua motivação, você induziu a mulher ao pecado. Maldita serás, mais do que toda fera, e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da sua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua semente e a sua semente, essa te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirás o calcanhar. Quem pecou contra Deus por engano ou não, será igualmente punido. O que nós temos que pensar é exatamente isso, meus irmãos. Não podemos deixar se infiltrar as coisas. Será que não está esta conversinha macia comigo aqui, não está querendo me levar aí para cometer faltas contra o meu Deus, contra a minha vida? Certamente se Eva tivesse tido um pouco de precaução, não tivesse aceito a coisa assim tão facilmente. Mas, meus irmãos, a obra satânica, ela é muitas vezes tão sutil que a pessoa não percebe. A Bíblia diz que Satanás pode se apresentar como um anjo de luz. Sabiam? Falando palavras macias, meigas, que envolve a pessoa, que até hipnotiza a pessoa, se a pessoa começar a dar muita atenção, e provocar motivações fortes dentro do seu ser, dentro do seu coração. E assim, quem peca contra o Senhor será igualmente punido. Verso 16 de Gênesis 3. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua conceição, com dor darás luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Quem se comprometeu e compartilhou do pecado de outrem, também sofrerá as consequências. Sabe o que aconteceu com Adão? Bocozão, né? Viu a Eva comendo do fruto, mas Deus tinha dito para ele: olha, não come porque você vai morrer. Mas Eva estava com a fruta na mão, estava comendo e não estava morta. Adão duvidou de Deus. A motivação de Adão ir lá e comer também foi essa. Duvidou da palavra do Senhor, que ele morreria. E então a sentença do Senhor foi essa. Verso 17 de Gênesis. E Adão disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, não deste ouvido à voz de Deus, comeste da árvore do que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por tua causa, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, aos pó voltarás.
Acabou, a sentença da morte foi cumprida. E Adão morreu. E todos os homens passaram a morrer. Todos os seres humanos. A terra foi contaminada. E alguém diz: pastor, por que teve tsunami e morreu tanta gente? Que pergunta. Você não lê a Bíblia, não? Não observa que lá atrás a terra foi amaldiçoada por causa de que o homem atendeu à motivação maligna de Satanás e fez a vontade dele. Temos que filtrar as motivações externas e as motivações da nossa própria mente. Porque é assim, às vezes a pessoa se aproxima, não é? Um jovem, uma jovem é facilmente induzida pela motivação da sua mente. Eu quero essa experiência. E vai fazer a experiência porque não filtrou a motivação da sua mente. E aí tem um desastre na vida. Aí vai chorar para o resto da vida. Vai se lamentar para o resto da vida. Um certo indivíduo queria ter uma experiência sexual com uma mulher. Nunca tinha tido. Foi e resolveu sair com uma fulana lá. E foram para o motel. E deitaram na cama e ele teve a experiência dele. E ele dormiu. E quando ele acordou, ela não estava presente mais no quarto, tinha ido embora. E deixou um recado no espelho para ele: seja bem-vindos ao mundo da AIDS. Não filtrou a experiência, não filtrou a motivação, melhor dizendo, que estava dentro dele. Será que isto vai ser bom para mim? Não seria muito melhor se ele tivesse se esforçado, tivesse conseguido uma namorada, na presença do Senhor, tivesse caminhado pelo tempo do Senhor, até se casar, ter uma vida sadia e maravilhosa? Mas ele não filtrou as motivações. Foi pela tensão, né? E o inimigo fica lá: vai nessa crente também. Muitos crentes vão e acabam mal. E eu tive que cuidar de alguns casos assim.